Queridos, quando eu sei quem é meu Deus e meu Pai, meu Deus do céu. Eita, Pai bom. Paizinho, papai, pai querido, pai amado. Talvez você tenha tido o seu pai sempre com você natural. Eu não tive o meu. Ele morreu, eu tinha 3 anos. Mas sabe que esse Deus, Ele me supriu de tal forma. Não que eu não desejasse ainda poder conviver com o meu pai. Mas sabe que não há falta. Quando entendemos que Deus é pai, eu posso dizer, eu estou bem suprido de pai. Aleluia. Aleluia. Nós estamos bem supridos de pai. Porque Ele é um pai bom. Amém? Nada pode nos separar do amor de Deus. Diga assim, nada pode me separar do amor de Deus. Sabe que Deus e a sua palavra são um. Você sabe disso? Você crê assim? Não há como separar Deus da sua palavra. Algumas pessoas dizem, eu creio em Deus, mas não acredito na palavra. Não existe essa opção, ou essa possibilidade. Não basta, a Bíblia diz, crer que Deus existe. Eu tenho que crer que Ele existe. Mas também eu tenho que crer que o que Ele disse que faz, ou fez, ou fará, é assim. Ele diz, olha, mas você tem que crer também que Ele é galardoador. Que Ele nos abençoa, mas Ele estabeleceu princípios na palavra. A palavra de Deus é Deus através de uma verbalização. Todo o que foi criado no mundo, que veio a existir, foi criado pela palavra, que é Deus, o Deus Filho. Lá em João capítulo 1 diz que o verbo, no princípio era o verbo, o princípio era a palavra. Filho de Deus, criado por Deus, mas sabe que não teve começo, nem meio, nem vai ter fim. Ele é Deus. Não dá também como separar Deus do seu Espírito. É como nós hoje temos uma carne, um corpo, habitamos aqui nessa casa, temos uma alma, pensamentos, sentimentos, mas nós somos Espírito. Se o Espírito deixa a carne apodrece e morre. Não há como separar Deus do seu Espírito. E eles são um, mas são 3. Eu gostei demais, algumas aulas do Rema nos ajudaram a ver e a entender. Uma foi do fruto do Espírito, quando a irmã Osana deu uma aula, ela trouxe uma mexerica e diz, olha, fala-se do fruto do Espírito, que tem várias características. Ela pegou a mexerica assim, pois é, isso aqui é o quê? É um fruto, é uma mexerica, mas tem vários gomos. Ficou fácil de entender. Como a trindade de Deus, nós podemos entender de várias formas. Eu gosto do ovo. É ovo, mas tem casca, clara e gema. Não podemos dizer que a casca não é ovo porque é ovo. Nem que a clara não é ovo porque é ovo. E gema também é ovo. Mas cada um tem uma característica diferente. Mas tudo é ovo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meu Deus, como é bom. Cada uma dessas características de Deus nos abençoa. Nos abençoa com o agir, com o falar, com o usar da autoridade pela palavra. Nos ensina, nos conforta, nos guia pelo seu Espírito e nos protege, nos deu todo o princípio de autoridade, veio da parte do Deus Pai, que é bom. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia em Salmos, capítulo 89, no verso 34. Salmos 89, 34. Queridos, nós temos que crer na palavra. A Bíblia diz para nós crermos na palavra, porque Deus, Ele, apesar de ter tido vários autores na Bíblia, a inspiração foi do Espírito. Amém? Nós não podemos pegar a parte, mas essa aqui eu gosto mais e eu vou praticar, aquela eu não gosto, então não vou praticar. Toda a Bíblia diz, a próprio texto que Deus deixou para nosso ensino, diz que é proveitoso para o nosso ensino, para a nossa correção,
para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento. Então, apesar de ser um texto do Antigo Testamento, é Deus nos orientando. Não vai nos dar princípios de como o Antigo Testamento, de como nos devemos nos comportar por causa das regras, porque nós também não somos o povo judeu. Mas os princípios de Deus não mudam. Esse texto diz, eu estou lendo na nova versão transformadora, diz assim: não quebrarei minha aliança. Sabe que Deus fez uma aliança? Ele disse que se nós confessarmos ao seu Filho como Senhor e Salvador, seremos salvos. Graças a Deus que Ele não muda. Porque em todo tempo nós sabemos que porque confessamos, porque aceitamos o senhorio, porque nos colocamos debaixo da vontade dEle, somos salvos. E Ele não vai mudar nessa questão, em nenhuma outra questão. Para mim isso é segurança. Porque imagina, um dia você vai lá e diz, você está salvo. Amanhã, agora aumentou. Agora é diferente, agora você tem que dar uma cambalhota. Meu Deus, Deus não muda. Isso é muito bom, diga assim, é bom que Deus não mude. E ele diz ainda, não voltarei atrás em minhas palavras. Então, se queremos ter uma vida de sucesso, é só nós pegarmos a palavra de Deus e caminhar com ela. Andar segundo os seus princípios, os seus propósitos, porque ele disse, eu prometi, eu vou cumprir. Não vou mudar. E eu vou cumprir a minha palavra. Ele diz que ele vela, ele guarda, ele cuida da sua palavra para se fazer cumprir. E isso é muito bom. Amém. Agora, apesar de termos a palavra, nós precisamos receber aquela palavra, meditar nela, como diz lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, o tempo todo. Para quê? Para que o nosso caminho seja bem sucedido. Deus já preparou o caminho, Ele já preparou as promessas, mas eu preciso entender os princípios, as promessas, para caminhar nela, para que eu possa chegar aonde Ele planejou. Ele escreveu todos os nossos dias. Isso não quer dizer que nós somos um robô, a Adriana muito bem pregou ontem, na casa dela, um robô, que assim, eu querendo ou não, eu sou obrigado, nem a salvação Ele nos obriga, mas Ele preparou o caminho da salvação. Amém. Ele preparou o caminho da vitória, mas eu preciso entender e andar nela. Note, a minha filhinha já não é tão filhinha, já tem 32 anos. E os meus filhinhos também todos já são maiores de idade. Mas eles já tinham direito à minha herança. Mas enquanto eram bebês, ainda que tinham direito, não usufruíam daquilo que já estava previsto. Nós precisamos crescer, amadurecer na fé, no caminhar com Deus, indo cada dia para um nível mais alto de fé. A Bíblia diz que nós não devemos retroceder, mas devemos avançar, continuar, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Esse é o nosso desafio. Cada dia, Senhor, eu quero amanhã estar melhor do que eu estou hoje. Mas e o seu irmão ou a irmã está do lado? Querido, se você olhar para você, fica bem mais fácil. Porque enquanto nós olhamos para os outros, parece que nós podemos até estar bem, mas é a nossa carreira que importa. Nós precisamos crescer. Eu fui para uma conferência do nosso ministério, na Paraíba, na sede do nosso ministério. O Samico esteve lá também com o nosso amado e querido ministro, Rick Renner, um homem ungido do Senhor. Recomendo você pegar os livros dele, assistir as postagens no YouTube, enfim, é bênção. Mas na volta eu vim parando em várias igrejas do nosso ministério. E sabe, eu andei, e às vezes a gente, para chegar num lugar, passava à beira-mar. E eu comecei a observar o mar. Como é bom a gente poder observar as coisas, porque sabe que Deus ele vai nos ensinar as coisas mais, talvez, profundas e importantes, através de coisas bem simples. Você lembra que ele deu o exemplo da formiga, para falar que nós não devemos ficar preguiçosos, ou não fazer nada? Que devemos sim ter um esforço para produzir. Mas ele pegou o exemplo da formiga. Eu creio que nós somos capazes de entender o exemplo da formiga, que ela trabalha
E foi muito fácil. E quando eu estava olhando o mar, o Senhor começou a tratar coisas comigo. Ele disse: olha lá para o mar. E eu comecei a olhar, e eu mesmo teve um dia que a gente estava numa transição entre lugares, eu fui à beira-mar. E se você já foi ao mar, você vê que tem algumas praias que tem aquela areia bem clarinha, outras têm uma areia mais marrom. A água, algumas vezes, ela é mais turva, outras vezes é mais clara. Mas sabe que a maioria das pessoas fica ali no raso. Fica ali no rasinho. Mas sabe que no raso é onde tem mais sujeira. É onde, em alguns lugares, como em Aracaju, João Pessoa e outras cidades, há um desembocar do rio, muito próximo à praia principal. Então aquela água que vem do rio, com uma cor mais barrenta, ela domina praticamente toda a região da praia. Mas sabe que lá no fundo, aquele barro já não influencia mais. E algumas praias, como em algumas do litoral de São Paulo, tem até espuma na praia. Por causa de rejeitos, dejeitos. Sabe que o melhor lugar para um crente andar não é no raso, é no fundo. Aleluia. E nós vamos caminhar para ir para mais fundo. Diga assim: você quer ir mais fundo? Então diga assim: eu quero ir mais fundo. Aleluia. Porque o bebê, o raso, não dá tudo que Deus tem para nós. Aleluia. Mas do mesmo jeito, eu tenho uma brincadeira, uma expressão que eu digo, que tem gente que não cresce, não sobe na vida, porque tem medo de altura. Como tem gente que não vai no mais profundo, na vida e nas coisas de Deus, porque tem medo de água. Mas sabe que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Vamos confiar que Ele vai. Sabe de uma coisa? Jesus é o salva-vidas. Aleluia. Mas eu não sei nadar. Mas se você tiver com um salva-vida te segurando, Ele vai dizer: só boia, que eu te levo para o fundo. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, no verso 1. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Se você já abriu Lucas 5:1, dá um glória a Deus bem alto. Aleluia. Lucas capítulo 5, verso 1, eu estou lendo na versão revista atualizada, diz assim: aconteceu que, como eu gosto dessa expressão, aconteceu que, veio a acontecer. Sabe que Deus vai fazer acontecer coisas nas nossas vidas. Vai acontecer. Como diz aquela canção, tudo que Deus falou, vai acontecer. Aleluia. Nós só precisamos estar lá para receber. Amém? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu, verso 2, dois barcos junto à praia, ao lago. Mas os pescadores, havendo, também eram pecadores, mas, enfim, mas não era o que estava escrito no texto. Os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Eu, quando vou à praia, tem coisa que eu vejo na praia e o Senhor vai ministrando ao meu coração. Eu fico impressionado, e algumas vezes até desconfio, mas que aqueles rapazes, tem pessoas que ficam ali na beira-mar com uma varinha de pesca, na praia. Eu falei: será que pega um negócio ali? Eu acredito que pega, porque não ia ficar ali o tempo todo. Mas o cara está ali na praia, joga o anzol lá longe, mas ainda parece que cai perto. Mas sabe que outras vezes eu vejo gente com aquelas redes arrastando e trazendo até a beira-mar. Eu já vi isso. O limpar das redes, ou colher das coisas da rede, não é feito em alto mar, é feito na praia. É feito na beirada, diga assim, é no raso. Aleluia. Os que estavam aqui, que estavam lavando as redes, estavam no raso. Verso 3. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, o Pedro,
pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, sabe que se um dia alguém pregar sentado não é pecado, viu, que Jesus pregou. Rapaz, eu quando li isso, falei assim, pregou sentado. Se fosse nas igrejas atuais, a pessoa podia até ser excomungada, assim, que falta de respeito, mas Jesus pregou sentado, porque importa o que ele fala. Aleluia. Ensinava do barco as multidões. Verso 4. Acabando de falar, disse a Simão, faça-te ao largo. Eu não sei se você conhece essa expressão. É ao largo, quer dizer longe. Quer dizer lá no fundo. Porque eles estavam ali na beira-mar limpando as redes. Isso quer dizer que eles haviam, como foi dito, pescado e estavam ali limpando a rede. Por quê? Pelo que nós percebemos, eles não pescaram nada, mas veio um monte de sujeira. Já tinha sujeira no mar, na praia naquele tempo. E Jesus diz, faz-te ao largo, ou seja, vai lá no fundo. Diga assim, no fundo que é bom. Diga assim, no profundo que é bom. Aleluia. E disse, lançai as redes para pescar. Sabe que toda vez que Deus, Pai, ou Filho, ou Espírito, nos dá uma instrução, a primeira coisa que nós temos que fazer é agir. Seguir a instrução. Porque alguns vão orar, jejuar, chorar, mas sabe, toda vez que Deus nos dá uma instrução direta, a primeira coisa que devemos fazer é agir, segundo aquela orientação. Porque quem sabe mais das coisas, nós ou Deus? Mas, como Pedro, a maioria das pessoas não faz imediatamente conforme foi dito. Infelizmente. Sabe que como aconteceu? Olha o verso 5. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Quer dizer, apanhou lixo, né? Porque estavam limpando a rede. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Sabe que Pedro começou respondendo a pergunta que não havia sido feita. Sabe que muitas vezes nós gastamos tempo respondendo uma pergunta que Deus não fez. Ele diz, vai e lança. Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu sou profissional da área, eu sei das coisas. Não é bem assim. Graças a Deus que logo em seguida Pedro tomou uma atitude. Mas sabe que Deus é tão educado, tão bom, porque se fosse um chefe meu americano, ele ia dizer assim, tenho nada a ver com isso, problema seu. Sabe que muitas vezes nós estamos fazendo coisas sem instrução de Deus e ainda depois queremos justificar para Deus que não está funcionando. Eu pesquei a noite inteira, mas teve uma instrução, ele será que orou ao Senhor, disse, Pai, ainda que eu tenha que fazer as minhas coisas naturais, eu quero ser orientado e guiado pelo Senhor. Se nós olharmos os tempos dos reis, alguns reis, os mais sábios e aqueles que tiveram melhor sucesso, antes de sair à guerra, eles oravam a Deus, pediam instrução, mas a guerra era uma conquista que eles tinham natural. Mas o Senhor diz, agora vai. Em alguns momentos eles dizem, não vai não, deixa que essa cuido eu. Mesmo no nosso trabalho natural, nós precisamos buscar a instrução de Deus. Porque senão trabalhamos, e ainda assim, Senhor, não está funcionando. Ele diz, eu sei. E como Deus é educado, ele não diz, não estou nem aí. Porque se ele orienta, ele vai cumprir. Aleluia. Mas sobre as tuas palavras lançarei as redes. Sabe que muitas vezes a resposta a perguntas que nem foram feitas são as desculpas. Não dá certo, é complicado, mas não funcionou. Mas, querido, toda vez que Deus dá uma instrução, funciona. Funciona. Aleluia. Não, mas de vez em quando não funciona. Funciona. Nós só precisamos ter certeza que ouvimos e fazemos segundo a instrução. Aleluia. Verso 6, isto fazendo, ou seja, obedecendo à instrução da palavra, apanharam grande quantidade de peixe
e rompiam-se-lhe as redes. Toda vez que nós obedecemos a palavra, vai chegar mais do que a gente consegue. Vai chegar mais. Vai chegar mais, você não vai ter onde guardar. É isso que diz o livro do profeta Malaquias. Se nós obedecemos os princípios da palavra, ele vai abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós bênção sem medida, que você não vai ter nem lugar para guardar. Mas é claro que Deus conhece o nosso coração. Se nós estamos fazendo segundo a instrução por amor, não por vil interesse, não para aparecer, não para querer botar banca em cima dos outros, mas quando eu faço com o coração correto, aquilo que vem, ele vai nos colocar sobre o lugar mais alto. Porque se nós formos fiéis no pouco, ele nos coloca sobre o muito. Aleluia. E, continuando o verso 7, foram e então fizeram sinais, no final do verso 6, verso 7. Fizeram sinais aos companheiros do outro barco. O que você tem feito quando você é abençoado? Você tem convidado outros para participar da bênção ou tem jogado fora ou guardado? Não, se eu chamar outros, meu Deus, o cara vai querer pegar o que é meu. O que é teu, ninguém vai pegar. Sabe que muitas vezes nós não temos um novo agir de Deus, porque quando recebemos o primeiro, a gente quer egoísta. Não, esse aqui é meu, imagina, eu não vou nem contar para os outros. Vai que aquilo que é para você, pode ficar tranquilo. Aleluia. Para que fossem ajudá-los. Sabe que vai chegar uma hora que a bênção é tão grande, você não vai conseguir pegá-la sozinho. Se eles tentassem guardar e pegar a bênção toda, eles afundariam. Tem pessoas que estão afundando nas bênçãos. Pastor, o que é isso? Sim, nós tivemos um caso aqui na igreja. Alguns estão há mais tempo, lembram. Uma jovem família, que estavam, acho que 4 filhos, não sei se 3 ou 4 filhos na época, morando em Carapicuíba, tinha um desafio para vir para a igreja. Ganharam um carro, não vieram mais para a igreja. Afundaram com a bênção. Sabe que nós não vamos afundar com bênção. Nós vamos chamar outros para nos ajudar, para receber, para tomar parte. Porque tem mais do que o suficiente. O nosso Deus é o Deus da abundância. É o Deus do mais do que suficiente. Ele sempre nos dá além do que pedimos ou pensamos. Aleluia. A ponto de quase ir a pique, mas porque se juntaram, conseguiram retirar tudo aquilo que veio além. Aleluia. Quando nós decidimos obedecer a Deus, seguir os princípios da palavra, de compartilhar, é certo que vamos viver os melhores dias. É certo que estamos caminhando e praticando e demonstrando maturidade. É fácil perceber a imaturidade. É só ver o que a pessoa faz quando está tudo bem. Porque quando está tudo mal, a gente às vezes não percebe, que é um gemedeira, uma gemedeira, um geme-geme, um chora-chora. E parece que quando a coisa está complicada, todo mundo é muito crente. Mas quando está tudo bem, que a gente vê de verdade, quem já está amadurecido. Aleluia. Quando vocês estão amadurecendo, cada dia mais. Aleluia. Se nós não amadurecermos, nós não crescermos, Deus quer nos dar mais. Mas nós precisamos agir segundo a palavra, segundo os princípios, segundo o coração de Deus. Aleluia. Vá comigo em 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, verso 22. Esse é um texto que eu creio que você já conhece, mas é bom sempre nós lermos o texto, porque ele nos abençoa cada dia mais. 1 Samuel 15, 22, ainda na revista atualizada, a Bíblia nos diz assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, em que se obedeça a sua palavra? Que Deus tem mais para ver? Que a gente sofra, ou que se sacrifique, ou que lhe obedeça?
Então por que tem tantos que gostam de sofrer? Gostam de pagar o preço, aleluia. Mas Deus não nos quer sofrendo. Quantos creem que Deus não te quer sofrendo? O irmão Reagan escreveu um livro que muitos, por talvez pressa em ler, não entenderam o título. O título do livro era assim: é necessário que os cristãos sofram? É uma pergunta. Alguns liam assim: é necessário que os cristãos sofram. Não, não é necessário. Deus não nos quer sofrendo. Mas quando nós temos instruções, não seguimos, ou nem buscamos instruções, sofremos. Mas Deus não tem, não é que eu sou sofrer bem muito, aí Deus vai acrescentar. Não, Deus não vai ficar comovido, e Ele não vai mudar as coisas no mundo, porque nós sofremos. Porque tudo que Deus quer é que a gente não sofra. Agora, pode acontecer porque vivemos num mundo contaminado? Sim, muito provavelmente por nossas próprias infantilidades ou imaturidades. Mas sabe que você não joga um bebê, ainda que os bebês tenham uma facilidade de nadar muito boa. Eu já vi reportagens que pegam bebês assim de 6, 8 meses, 1 ano, e solta, e ele vai lá e se vira. Mas sabe que não dá para fazer isso o tempo todo. Mas sabe que você não vai pôr um bebê num lugar profundo. Mas um adulto pode ir fundo. Mas para isso nós precisamos entender como é que Deus age, como é que Deus trabalha. Aleluia. Não, mas é que, sabe, eu estou apanhando. Para de sofrer. Começa a obedecer. Ah, mas é tão difícil. Não, é fácil. Deus é simples. Deus é simples demais. Aleluia. Voltando no texto de Lucas 5. Vamos lá no verso 8. Lucas 5, 8. Diz assim: vendo Simão Pedro, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Sabe que algumas vezes Deus vai te abençoar tanto, para que outros vejam quem é Deus. Nós não precisamos ter para saber quem Ele é. Mas aqueles que não creem, vai ser através da sua vida que vão ver. Vai dizer: rapaz, esse menino, olha que unção, que paciência, que domínio próprio, que alegria. E porque Deus está agindo na sua vida, outros verão Deus em você. Alguns só vão ver Jesus através de nós. Diga assim: glória a Deus. Se você pensou misericórdia, então é só alinhar com os princípios. Verso 10: bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Sabe que Deus vai nos abençoar cada dia mais, mas Ele nos dá um princípio. Ei, o que você está tendo? As bênçãos que eu tenho derramado. Claro, se usufrua delas, mas sabe que nós precisamos alcançar o perdido. Ele diz: olha, você fez e continua fazendo no natural muitas vezes. Mas sabe por que nós não vamos ao profundo? Porque nós ficamos nadando na beirada, nos divertindo com a espuma, com o rasinho. Mas o Senhor diz: eu quero você lá no profundo. Eu quero você salvando pessoas, levando a palavra, levando o meu amor, praticando a compaixão. E a gente fica brincando de frescobol, né, aquela raquete de madeira. Outros ficam jogando bola, outros ficam brincando de fazer casinha na areia. Essa fase já passou, queridos. Para a maioria de nós, essa fase já passou. Agora está na hora de nós irmos mais fundo.
Eu lembro de uma vez, eu estava na praia com um colega, ele era menos alto do que eu. Não é que ele era baixinho, ele era menos alto. E estávamos ali na praia, e ele começou, eu estava perto dele, mas ele começou a brincar, e as correntezas começou a levar para o fundo. E ele gritou desesperado, não só, a expressão dele era de desespero. Me ajuda, me ajuda. Sabe que tem pessoas que estão ali entre o raso e o fundo, e algumas vezes estão desesperadas pedindo ajuda. Mas quem sabe nadar, não tem medo de fundo, vai lá e vai ajudar essa pessoa. Porque, queridos, ninguém se afoga com água no tornozelo. Mas alguns, até na tentativa de avançar em Deus, estão gritando por socorro. Mas sabe que nós vamos aprender a nadar muito bem, ao ponto de ajudar outros. Nós temos que ter essa consciência, que aquilo que Deus faz na nossa vida é para alcançar outras pessoas. Aleluia. Aquele dia foi um desafio, porque realmente a correnteza foi levando, e à medida que eu fui nadando até ele, eu percebi que eu estava nadando, mas não tinha pé. E ele já todo nervoso, sabe, quanto mais nervosa a pessoa fica, mais chance de afundar ela tem. O pulmão é como uma bexiga, uma boia. Mas só que quando a pessoa, o ar vai embora, ela afunda. Se encher o peito e ficar quietinho, vai boiar. Muitas vezes o medo e o desespero têm levado pessoas para o fundo. Tudo que elas precisam é ser cheias do Espírito. Encher o peito, Senhor, eu confio. Aleluia. Eu fui até lá, e para ajudá-lo, eu tive que ficar abaixo do nível da água, o segurando por cima e caminhando com os pés na areia. De vez em quando eu subia e voltava. Sabe que para ajudar outros, muitas vezes, nós vamos estar submersos. A água do Espírito, até um acima daquilo que a gente pode. Mas e agora? Tenha confiança. Tenha confiança. Porque quando você está no raso, você decide, eu vou pular, eu vou para lá. Mas quando você está com a água sobre a sua cabeça, se você não confiar em Deus, muitos não estão indo para o fundo, porque não aprenderam a confiar em Deus. Porque com a água até o nariz, ou até o pescoço, ou até acima, você não decide mais sozinho para onde vai. Porque a própria correnteza nos leva, ou nos impulsiona. Nós precisamos estar no nível de confiança, que a gente pode dizer, com o pé no chão, ou sem o pé no chão, eu confio no Senhor. Agora, queridos, a beleza. Nós olhamos para a praia, olhamos para a paisagem, mas sabe que na profundeza tem uma beleza ainda não vista. Eu fiz um curso de mergulho em Cancún, mergulhei a 18 metros, foram 4 mergulhos. Eu fiquei impactado com tantas coisas, muito mais bonito que a superfície, muito mais bonito do que a praia. Queridos, tem coisa na profundidade de Deus que você nunca sonhou e imaginou. Coisas lindas, mas precisamos fluir segundo o Espírito, segundo a correnteza. Um mergulhador, se ele fica mesmo embaixo d'água, ansioso, ele consome 2 ou 3 vezes mais rápido o oxigênio que está no tanque. Quando o Senhor está nos levando, nos conduzindo, não podemos andar em ansiedade. Porque Ele vai nos levar para um fluir, segundo o plano dEle. Aleluia. Nós precisamos tirar esse pé do chão. Sair no raso tem sujeira. No profundo de Deus tem maravilhas. Quantos querem avançar para verem, terem contato e receber das maravilhas do Senhor? Diga assim, olha para o teu vizinho e diga assim, sai do raso. No raso tem sujeira. Aleluia. Como é que a gente vê se a pessoa está no raso, no fundo? Pelas marcas da água. Minha avó tinha uma casa que ficava abaixo do nível da rua. Então, quando tinha uma grande chuva, inundava. No dia seguinte, a água tinha ido embora, a gente via a marca.
Sabe que o nível de profundidade que nós temos andado é aparente. Mas sabe que quando a marca passa da nossa cabeça, não tem mais como marcar. Se está no joelho, está aparecendo. Mas chega uma hora que a água nos molhou todo. E tudo que a pessoa vê em você é a água da palavra. É o fluir do Espírito. É o fluir do amor. Aleluia. Sabe que com Deus é o contrário. A casa, para não inundar, ela tem que ficar acima do nível da água. Mas nós, para vivermos o melhor, temos que estar abaixo do nível da água. A palavra está aqui. Nós estamos completamente invadidos, inundados, molhados com a palavra. Por isso a simbologia do batismo é tão importante. Porque simbolicamente nós submergimos, depois ressurgimos. Isso quer dizer que não ficou nenhuma área que a água não tocou e nos lavou. Mas alguns pensam que isso só lá naquele batismo, há 40 anos atrás, quando foi batizado. Não, a água é a palavra. Nós precisamos estar submersos debaixo dela por completo a vida toda. Como eu faço isso? Ouço a palavra, sigo as instruções da palavra e do Espírito. Não dá para dizer, mas a palavra diz isso, mas eu não concordo. Nós temos que concordar, porque este é o segredo de mergulharmos e avançarmos no plano de Deus. Diga assim, Deus é bom. Aleluia. Saia do raso. Eu vou controlar. A gente pensa que está controlando. Queridos, não, mas é que eu tenho medo de morrer. Eu tenho um colega meu, foi meu colega de trabalho. O pai estava pescando com água no joelho, com essa varinha. Um cidadão entrou com um carro, matou o pai com água no joelho. O atropelou dentro da praia. Então, quer segurança? Vai para o alto mar. Mergulha. Mas como é que eu vou respirar? O Espírito Santo. Ele te dá tudo o que você precisa. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Oh, papai. E tem o salva-vidas. Não estou conseguindo. O salva-vida está lá. Para te ajudar. Diga assim, Jesus é meu salva-vidas. Aleluia. Mas vai chegar uma hora que o salva-vida não está lá. Ele está lá sempre. Ele está lá para te ajudar. Eu estou cansado. Então confia que Ele vai te sustentar. Aleluia. Mas sabe que tem pessoas, naturalmente falando, eu gosto muito de água, de piscina. E eu ajudei pessoas a aprenderem a nadar. Eu lembro um dia eu e o Tiago fomos até fazer um curso de natação para aperfeiçoar as nossas habilidades, nadar os 4 estilos. Mas eu gosto muito dessa coisa da piscina. E algumas pessoas que às vezes não sabiam nadar, eu dizia, deixa seu corpo, relaxa, que eu vou te conduzir. A pessoa confiava um pouco, depois se apavorava. Alguns nem deixaram o salva-vida conduzir, estão deixando. Se você não pode agir, deixa Ele. Ele tem o melhor para você. Aleluia. Porque não é o que eu sei, não é o que eu tenho, não é o que eu posso, é o que Ele tem. É o que Ele pode, é o que Ele é. Eu só preciso confiar que o salva-vida é bom. E Ele é bom. Aleluia. Às vezes na praia está lá escrito, proibido nadar. E aí ninguém entra, certo? Errado. Aí vira e mexe tem mas é porque lá tem umas ondas mais legais. Mas o salva-vida disse que ali tem perigo. Aí vão os desavisados e ficam lá. Aí o salva-vida lá ou vai à beira-mar e começa a apitar. Sabe que alguns já estão ouvindo o apito do salva-vidas. Precisam sair da zona de perigo. Precisam ir para a instrução. Mas é que eu quero aqui. Mas ele está dizendo, aí tem morte. Vai para cá, que tem vida.
Aleluia. Ah, mas aqui tem uma graça para nadar ali. Não, porque sabe, o salva-vida, ele está usando a palavra e às vezes ele está gritando, até para tirar a pessoa daquele momento de loucura. A pessoa se apavora. Um dos grandes problemas de salvar a pessoa de afogamento é que quando a pessoa se apavora, ela agarra em quem está salvando, afunda os dois. E às vezes aquele que está salvando tem que gritar: ei, para! Salva-vida está gritando para muitas pessoas. Mas por que precisa gritar? Porque não está ouvindo os sinais, as instruções, as orientações da palavra. Porque o salva-vida não vai deixar ninguém morrer. Vai fazer tudo o que pode. Não, mas esse negócio de não poder nadar, de não poder fazer o que eu quero, não poder bagunçar, não é bem assim. E Deus vai levantar várias pessoas habitando. Não vá por esse caminho. Não vá a esse lugar. Aí tem buracos. Tem uma praia no Guarujá chamada Praia do Tombo. Por quê? Porque você tomba. Eu gosto demais das ondas naquela praia. Mas você fica ali, toda vez que você pisa, você afunda, porque a maré vem de todos os lados das ondas e está cheio de buraco. Aí tem uma placa: não vá. Eu não vou mais. Mas quando era menino, eu agia como menino. Ia. Várias vezes, quase eu mesmo. Me afoguei ali. Falta de maturidade. Não, mas eu tenho graça para fazer. Sabe que graça não é autorização para fazer besteira. A graça não substitui o bom senso, não substitui a obediência. Não, esse negócio da palavra, Deus não falou, mas agora eu faço o que eu quero. Nem dono do nosso nariz nós somos. Obedeça melhor, siga as instruções. Sabe por que alguns, não sei se você já viu isso, a pessoa já foi lá no fundo, quase se afogou, porque não seguiu os princípios, aí fica lá na beirada, pondo medo em quem quer ir para o fundo. Não, não vai, não vai. Mas porque ele mesmo, aquela pessoa foi até o fundo, teve uma má experiência e agora diz: ó, no fundo não presta. Não faça isso. Mas sabe, queridos, que lugar de crente é nas profundezas. É imersão na palavra. Imersão na confissão da palavra. Mas muitos ficam na beira, na praia ali, falando contra aqueles que estão buscando mais. Esse negócio de obedecer, isso aí não é de Deus não, rapaz. Faz aí, você é livre. Você é livre, sim, nós somos livres. Fomos livres do império das trevas, livres de toda maldição, de toda contaminação, mas eu não vou provocar situações. Graça não é liberdade para falar o que quer. E alguns até usam a graça como uma forma de disfarçar a vontade de não fazer nada. E aí, irmão, vamos ajudar lá? Não, eu estou na graça. Esse negócio de trabalhar, de servir na igreja, não. Isso é escravidão. Nós estamos na graça. Mas curioso, você chegou aqui, quando você chegou, a igreja estava limpinha? Organizada? Você imagina, se todos crescêssemos desse jeito, nós estaríamos congregando num chiqueiro. Ninguém quer escravizar ninguém, mas graça não é desculpa para o preguiçoso, ou para o medroso. É sabendo que a graça nos alcançou, mas ainda assim devemos trabalhar, devemos servir ao Senhor. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Vá lá em Tiago capítulo 1, verso 3, por favor. Diga assim: eu estou aprendendo a ir para o fundo. Aleluia. Tiago 1,3 diz assim, revista atualizada: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, sabe que nossa fé vai ser provada, porque vem o dia mau, levantam-se situações,
E aí é aquele dia que aquilo que nós temos nos alimentado, quanto de água a gente está bebendo da palavra, vai ser colocado à prova. Mas ele diz, uma vez confirmada, uma vez que a situação se levanta, e eu me posiciono segundo a palavra, segundo os princípios, eu tenho a vitória. Uma vez confirmada, produz perseverança. Agora essa coisa não vai me entristecer mais não, não vai me parar. Porque agora eu já sei como é que eu combato. Porque eu sei que pela palavra, essa doença não tem lugar na minha vida. Eu sei que tristeza não pertence a mim, porque a alegria do Senhor é a minha força. Porque o Senhor mesmo diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ah, porque aquela ofensa, aquela falta de honra, aquela afronta, não me derruba, porque já desenvolvi a minha fé para vencer qualquer situação. Paulo, ele atingiu o nível de maturidade que atingiu, não foi por acaso, porque ele, através daquilo que ele viveu, ele fortaleceu a sua fé. Ele diz, eu sei viver bem em qualquer situação. Eu sei que às vezes, num primeiro momento, vem uma situação, a gente talvez não tenha experimentado, ou não tenha o alimento da fé para combater, muitas vezes vai ficar, e agora o que eu faço? Mas sabe que se nós pegarmos a palavra, nós saímos daquela situação. Mas de tempos em tempos o diabo é repetitivo, ele tenta trazer aquela situação de novo. Mas você diz, agora nem vai chegar perto, porque eu já vou combater antes. Mas se não nos alimentarmos da palavra, não praticarmos a palavra que estamos ouvindo, não obedecermos os princípios, parece que cada dia fica pior. Diga assim, cada dia eu fico melhor. Aleluia. E ele diz, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. A versão revista atualizada 2017, Almeida atualizada 2017, diz, sem que nada lhes falte. Qual é o segredo para não ter nada, nenhuma falta, nada faltando? Eu desenvolver a minha fé na palavra, não só em ouvir a palavra, que é o primeiro passo, mas ter ação completa, eu praticar a palavra que eu escuto. Muitos dizem, essa palavra da fé não funciona. Não funciona se não puser em prática. Mas se colocar em prática, quem está aqui na igreja já teve uma experiência de usar a palavra da fé, a palavra da verdade e vencer situações. Então funciona. Aleluia. Funciona. A nova versão transformadora, esse mesmo texto, diz assim, Tiago 1,3 na NVT. Pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos. A NVI diz íntegros, inteiros, sem que nada lhes falte. O segredo é de viver sem falta. É eu desenvolver minha fé, eu ouvir a palavra, praticar a palavra, não ter medo de ir mais fundo, não ter medo de, você vai ficar bitolado, esse negócio de só ouvir a palavra, não, você vai ficar abençoado ainda mais, porque já somos, só viveremos segundo esses princípios das bênçãos de Deus, aleluia. Pedro estava pensando muito nas necessidades dele, rapaz, eu preciso pagar minhas contas, imagina que tinha uns boletos chegando lá do barco, para Pedro, ele estava focado no que era para ele, mas Jesus assim, para de focar no que você precisa, foca no que eu te digo. Agora, quando ele focou no que disse Deus, ele teve as necessidades supridas e ainda pôde abençoar outros. Muitos têm aquém do que é necessário, porque só pensam em si. Sabe que o Senhor estava meditando sobre isso, o Senhor tratou isso comigo, disse, não me falta dinheiro. Ele falou, me falta planos, projetos que honrem o meu nome. Porque às vezes todo plano que a gente faz é pagar a nossa conta. Senhor, eu tenho um plano maravilhoso, eu coloco diante do Senhor, tenho um cheque especial, tenho um cartão, tenho a prestação do carro, da casa. Ele diz, filho, coloca um plano de abençoar o reino, de fazer algo para honrar o nome dEle.
Mas eu não vou focar nas minhas coisas, foque nas coisas de Deus. Porque se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, estas coisas que Ele sabe que precisamos, nos serão acrescentadas. Quer dizer, eu não imagino que alguém que tenha 5 mil reais de conta para pagar, começar a fazer um plano para investir $1 milhão para o reino de Deus, que não vai pagar aquela conta de 5 mil. O problema é que a gente fica na conta de 5 mil. Ele diz, não me falta dinheiro, me falta apresentar. Eu trabalhei em multinacionais e nós íamos à matriz pedir aprovação de investimentos. Nós conseguimos, eu creio que no último ano que eu estava lá, $220 milhões de aprovação. E nos anos anteriores, o primeiro ano que eu cheguei, a aprovação foi de 50 milhões. Nós pedimos 80, eles só deram 50. Por quê? Porque não tinha consistência. Mas quando nós chegamos com planos, olha, nós vamos fazer isso para melhorar para os clientes, nós vamos fazer isso para melhorar a qualidade, para ter mais, para fazer mais para os outros, eles disseram, rapaz, o dinheiro está livre, está disponível, é só você pedir. Quando os seus planos forem para abençoar outros, o Senhor vai dizer, dinheiro não falta. Eu vou financiar os bons projetos colocados diante do Senhor. Ah, mas a Bíblia, eu tenho que fazer, não tenho que seguir os planos de Deus. Ele diz, o homem faz seus planos. Tem gente que fica esperando Deus fazer o plano e colocar na sua frente. Faça o seu plano. Mas o Senhor que sabe. Faça e coloque diante do Senhor. Pai, mas faça já com a consciência de fazer para Ele, para Deus. O problema não está em nós fazermos o plano, é que nós fazemos o plano para nós mesmos. Quando você faz o plano para abençoar outros, certamente Deus vai pegar junto. Aleluia. Vamos encerrar. Abra no livro de Êxodo 23, verso 25. Êxodo 23, 25. Diz assim: sirvam somente ao Senhor, seu Deus, e eu os abençoarei com alimento, água e os protegerei de doenças. Quando eu sirvo a Deus, note, ele não está falando só de ouvir a voz de Deus. Sabemos que temos que ouvir a palavra, andar segundo os princípios, mas sabe que há um mistério que alguns não entendem sobre o servir. O servir está também dentro do plano de Deus. Ele diz, quando você serve a Deus, Ele diz, olha, eu vou te abençoar com tudo o que você precisa. Aqui a simbologia é a água e o alimento, mas é o com que nós precisamos. E Ele ainda diz, e ainda vou te proteger. Aleluia. Não, mas eu não preciso servir. Queridos, pega se você quiser essa revelação. Porque Deus diz, ah, mas não é melhor obedecer do que sacrificar? Mas sabe que o servir não é sacrifício. Só é para quem faz cara amarrada, para quem faz com alegria e prazer. Não é sacrifício, é prazer. Você pode ficar em pé. Aleluia.